Fala aí, pessoal. O Comando Empresarial de hoje chegou pesado novamente e a informação aqui, ela é profunda, viu? Eu sempre falo para vocês, também peço sempre, caderno na mão, certo? Ou iPad, que seja, que de uma forma que você consiga anotar isso aqui, porque a informação aqui é extensa, é profunda. E assim, muitas vezes você termina um podcast desse aqui que você assiste, né? Aí você lembra, tipo assim, 1% do negócio, ou muitas vezes só lembra no momento que o cara mandou o outro tomar lá naquele lugar, né, seu Sérgio? Aí passa as informações. Mas enfim, hoje nós temos aqui na mesa seu Sérgio da Tijuca, meu amigo. Que satisfação tê-lo aqui. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite. Muito É uma bom satisfação mesmo. estar contigo aqui novamente, né, compartilhando algumas experiências de vida para Tem que o história, exatamente, tem para que história. o público consiga ao menos agregar alguma coisa no seu conhecimento, porque eu acho que um conselho, uma experiência de uma pessoa sempre é válida para o dia a dia de cada um. Eu não falo nem como conselho, seu Sérgio, aqui. Eu falo é da tarefa mesmo, porque é a voz da experiência. Quando você tem experiência no negócio, você passa a tarefa, você não fica dando conselho, certo? Você pega e diz assim, pisa aqui, cara. Eu duvido que vai errar, moço, não tem como, porque você já errou, não já? Muitas vezes. É, É. então, Isso faz hoje, parte do jogo. da vida, do jogo. Mas quem é seu Sérgio de verdade aí? Conta pra gente. Bom, o seu Sérgio é natural do Rio Grande do Sul, e como vários gaúchos, saiu para desbravar esse Brasil aí, não exatamente na área da agricultura, mas a gente vem de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Sempre brinco que é a terra da Gisele Bündchen, né? Né? Mas a nossa origem da cidade lá, ele é conhecido como a terra da máquina agrícola, da colheitadeira automotriz. Quantos habitantes? A cidade não cresceu muito, ela mantém em torno de 23, 24 mil habitantes, né? Ela continua sendo pequena. E ela iniciou com o grupo Schneider Logan, lá na ocasião, para fazer a primeira colheitadeira automotriz Sim. nacional. E de lá que eu venho, a minha origem com 14 anos já, a gente vem de uma família muito humilde, onde na região ou você trabalha na John Deere, na SLC, ou você é funcionário público, ou você é agricultor, que lá a agricultura ah, é o berço nacional da soja, que é Santa Rosa, né? Lá que iniciou a cultura da soja no Sim. Brasil. E não por menos a fábrica ficou situada numa posição estratégica. A gente está bem próximo da Argentina, então o Rio Grande do Sul ah, é precursor nessa área de fábrica. Então eu comecei com 14 anos como menor aprendiz lá no Senai, né? Na época eu fiz o segundo grau técnico mecânica e trabalhava meio-dia na fábrica e meio-dia estudava e à noite estudava para o segundo grau. Então essa foi a minha origem. Nesse período todo, com experiência de fábrica, eu estava te comentando, Do chão até de fábrica, né? no chão de fábrica a gente foi torneiro mecânico, soldador, estampador, então nada Que fácil, massa, viu? né, começar desde novo assim, naquele inverno do sul, né, trabalhar de dia, estudar à noite, porque era necessário, porque a qualificação é a parte mais importante hoje que a gente carrega, né? Nesse sentido, a gente a tendência seria ser um engenheiro mecânico trabalhando na indústria, mas eu tive a oportunidade de continuar meus estudos e durante 21 anos, né, nessa fábrica, 10 deles voltado para a indústria, então a gente cresceu lá dentro, né? 21 anos, seu Sérgio. 21 anos de fábrica. 10 deles lá em Horizontina mesmo, dentro da fábrica. E depois a gente tive a oportunidade de fazer engenharia mecânica, apesar de gostar da área, né? Não tive condições de fazer uma faculdade e a fábrica me proporcionou administração de empresas. Então, nessa ocasião, eu sempre gostei da parte comercial, então batalhei para ir para a área do comércio, da venda. E na ocasião, e até hoje, estava te comentando, eles têm coordenadores de gerentes divisionais de vendas, então eu saí de chão de fábrica e tive a oportunidade de ser um executivo de vendas morando em vários lugares do Brasil. Então, a primeira região, eu lembro que o meu gerente me mandou na região mais longe de Horizontina, que foi para Recife. E na ocasião, então, eu tive uma experiência muito grande de cultura do Nordeste, trabalhando na área de cana, que eu não conhecia, sempre como coordenador de vendas da área de tratores, né? Tratores, coletadeiras e plantadeiras. Então,
essa é um pouquinho da minha história. Como eles tinham essa posição de executivo para atender a regional, de 3, 4 anos eles mudavam esse pessoal da região para não criar esse vínculo. Sim. Então eu morei na Bahia, Barreiras, fui para Mato Grosso trabalhar numa Fez ocasião um também. tour aí, pô. Depois fui para Catalão, então assim a gente foi. Depois disso a gente foi convidado para uma concessionária aqui de Balsas, e aí da origem de Balsas, apesar de trabalhar e conhecer desde 98, Pode né? falar o nome dela aí, que é potência. A família Onaiser, saudoso seu Chico, Dona Eunice, né? Massa. É um cara que foi visionário, né? A gente aprendeu muito com o seu Chico. Sem falar da experiência que a gente teve de fábrica, né? Porque eu peguei toda a transição da SLC, Grupo Schneider Logano, com a John Deere. Só da incorporação, inicialmente com 20%, 40%, depois se tornou uma fábrica só da John Deere norte-americana. Então, essa experiência do processo com a gestão norte-americana a gente passou. Seu Chico nos convidou na ocasião, em 2003, para vir para cá, né? E fomos diretores da Lavonorte durante 4 anos, então saímos de 21 anos de fábrica, né, trabalhando em várias regiões do Brasil. Tivemos a oportunidade de conviver, de participar com a família Onais no Lavonorte e participamos desse crescimento que está até hoje, essa potência aí. Rapaz, tem uma história de peso, hein? Então são 25 anos de fábrica aí, de processo, né? Isso. Isso acaba, Robson, assim, minha esposa fala hoje que você saiu da John Deere, mas a John Deere não saiu de você, porque a área do agronegócio é uma área muito gostosa de trabalhar, a gente fez vários amigos, bons relacionamentos, todos os lugares que eu morei do Brasil a gente teve experiências excelentes, né, são pessoas que a gente aprendeu muito também. E aprende até hoje, né? Que a gente tá envolvido ainda, né? Exatamente. Não tem como. Mas, seu Sérgio, isso é uma experiência massa, cara. 25 anos de fábrica, de processos. O que que eu vejo hoje? Eu vejo hoje uma potência hoje. O senhor hoje, dentro dessa parte hoje, que o senhor exerce hoje dentro do empreendedorismo, porque não tem como dar errado, cara. Isso aí. Entendeu? O final disso daí o resultado é estrondoso, certo? Porque é igual eu falo, é experiência, cara. Você vem lá da base, né? Nessa área de empreendedorismo que é a parte mais difícil, como eu tinha 25 anos de CLT, né? 21 na fábrica e 4 como diretor na Lavonorte. CLT não, de faculdade. Exatamente, um aprendizado, né? Aí para você se tornar empresário, aí já é uma outra, É um outro jogo. é um outro jogo. Mas pra entrar nesse jogo, depois de 25 anos, basta só o tal da coragem. Eu acho assim, no que diz respeito à coragem, eu diria assim, você tem que colocar inicialmente Deus na sua vida, né? Você acreditar nessa força superior e fazer o bem sempre, e pensar o bem para as pessoas. Só que eu tive sempre uma veia muito sempre quis ter a minha empresa, ser empresário, né? Só não sabia da dificuldade para se manter, né? Ou para iniciar. Então, se você tem Deus na sua vida, você tem. Segunda coisa é gostar do que faz, né? Não adianta você montar um negócio se você não gosta daquilo, um dom. Por exemplo, eu acabei me envolvendo com restaurantes, numa área totalmente que eu não tinha conhecimento nenhum. Mas eu carregava toda aquela experiência de gestão que eu tive e na busca de montar o meu negócio, então a gente entrou com a montagem do Playtime em 2015 aqui. Então nós iniciamos a construção, a montagem dos negócios juntamente com 2 sócios, onde tivemos a oportunidade também de conviver com 40, 50 colaboradores, né? E aí esse aprendizado que eu tive todo na John Deere, com pós-graduação que eu fiz, MBA na área de gestão de pessoas, aí eu comecei a utilizar como empresário realmente o quanto é importante você estar qualificado e estar preparado para lidar com pessoas. Seu Sérgio, qual que foi o erro ali do Playtime que o senhor consegue hoje pontuar? Sim, eu diria assim, eu acho que não foi um erro, né? Porque o crescimento da cidade, ela vem automaticamente com as ideias, a coragem e o empreendedorismo das pessoas que trazem alguma coisa diferente. O conceito do Playtime era e foi um pequeno shopping, né? Sim. A ideia inicial do centro de entretenimento
né? Porque eu acredito que até hoje, nos próximos 5 anos, ainda não cabe um shopping em Balsas, na minha opinião. Eu vou te falar por várias razões. Como eu trabalho há muito tempo nessa área de restaurantes e entretenimento, né, as pessoas às vezes não valorizam o que tem em casa. Sim. Tinha situações de montar o primeiro cinema, né, digitalizado, foi em 2015, e tinha pessoas que não iam no cinema aqui, e iam para Imperatriz. Sim. Nós tínhamos um pub que era exemplo para todo Muito o massa lá. norte e nordeste, é porque a gente fez um projeto para que o público de Balsas, que já era exigente, pudesse, né, compartilhar conosco um ambiente seguro, gostoso. E aí, parece que tem muito de modinha. E nós fomos pegos de surpresa, como todo mundo, com a pandemia, né? Sim. Aí realmente o nosso negócio foi o primeiro a fechar, o primeiro que sofreu. Então, se você me perguntar, respondendo a primeira pergunta, qual foi o erro não foi ter continuado com o conceito de negócio que o Playtime foi criado, porque lá foi criado para um centro de entretenimento, com várias propostas de locação de lojas para você agregar. Ou seja, a pessoa não é para ir lá, não era para, no conceito do negócio, não era para ir lá para comprar algum produto, até porque tem várias lojas na cidade Entendi. que compõem. Era para ir se divertir no final de semana, em horários alternativos, a loja estaria aberta. Entendi. Conceito de shopping. E isso se mudou gradativamente, porque quem faz investimento no comércio, diferente da agricultura, o agricultor ele planta num ano, se tudo der certo, ele colhe no outro. Sim. No comércio é diferente, você tem o payback, que é o retorno do dinheiro que você investiu, durante 5, 6 anos. Quem pensa que vai retornar o negócio no ano seguinte, né, está redondamente enganado. Assim como você, quando investe, tem que ter um recurso para manter, ao menos um bom tempo. E o Playtime não continuou esse objetivo, esse conceito de negócio E investimento alto, né? muito alto, Muito alto. financiado pelo Banco do Nordeste, a juros extremamente competitivos na ocasião, né? Uhum. E a gente conseguiu construir aquilo sem experiência de montagem de negócio, como eu te falei, de uma forma muito rápida e num conceito muito bom. Vamos pegar um exemplo, a franquia do Girafas. Na ocasião, quando você montou esse negócio, você fez uma pesquisa de mercado. Sim. Qual é a necessidade para Balsas, o que que o povo pensa, o que que o povo imagina em relação a entretenimento, né, que até hoje é carente, porque a cidade cresceu muito. Então o conceito inicial foi esse, é trazer algumas alternativas de alimentação e diversão para que o público pudesse compartilhar. E aí uma coisa que a gente notou, quando você faz um investimento, na minha opinião, muito elitizado, vamos pegar um exemplo, todo o Playtime tinha um gasto enorme de energia onde era climatizado. Sim. A cultura da cidade, da região, é que você prefere sentar ao ar livre, fora, né? Não entra num local climatizado. Eu tenho o quiosque, o Estação Chopp Brahma, que você tem um ambiente climatizado, muito mais confortável, o pessoal prefere sentar fora. Então, isso é uma das coisas que foi o erro, se você me perguntar, Sim. fazer um ambiente, né, que não foi, eu diria assim, aceito. Algumas pessoas às vezes tinham receio de entrar, Valor. achando que teria que entrar com uma roupa Não era questão de valor também? Não, porque nós éramos bem competitivos na bebida e na comida. Se Mas to na cabeça da pessoa vai pensar: "Não, Ah, cara". sim, sim. Então o trabalho de mídia ele tem que ser muito bem feito. E deu bom resultado, a gente conseguiu se manter pós-pandemia e depois mudou a administração e mudou o conceito. Hoje, infelizmente, né, tá um ambiente que não está tão frequentado, mas isso também em função da concorrência, né. O mercado de balsa está crescendo muito nessa área. Hoje nós estamos muito melhor atendido para você sair com a sua família e num ambiente de alimentação, de bebida. Então, nesse sentido, o erro que eu entendo foi ter investido um valor muito alto num ambiente que não foi, o público não comprou. E assim, hoje o que que eu vejo hoje? Modelo de negócio, leitura de mercado, ler pessoas, né. Que é igual você tá falando, muitas vezes a pessoa não vai as pode ser o produto mais massa, só que o mercado ele não quer. O mercado ele não aceita.
Hoje, o que eu vejo em Balsa hoje? Vejo essa questão de modinha que você falou, certo? Muitas vezes a pessoa sai daqui, certo? Vai lá para Imperatriz, e eu entendo sobre isso aí, eu vejo isso toda hora. E não gera valor pro local, pro ambiente, certo? Fica na casa dela fechada, quando tiver que sair alguma coisa, vai para Imperatriz, vai para Fortaleza, vai para São Luís, sendo que aqui em Balsas também tem restaurante, tem estabelecimento que consegue entregar. E muitas vezes a pessoa vai lá, monta, faz um negócio muito massa e não consegue se segurar no mercado, se manter. Por quê? Porque o mercado aqui não apoia, certo? Eu diria não só o mercado, mas também em função você comentou em preço, né? Eu prefiro comentar em valor, né? Valor. Em Isso. valor. Hoje tem bebidas que o pessoal acaba pagando um preço extremamente alto por ser uma bebida mais famosa, cervejas e assim por diante, né? A questão do público, assim, todo empresário, quando você vai montar um negócio, primeiro é dom, né? Ter apoio. Eu, por exemplo, tive um apoio muito familiar. A minha esposa, a gente trabalha há 18 anos casado e 18 anos trabalhando junto, né? Então a Isso é gente bom. teve a satisfação de conseguir tocar os nossos negócios junto, aprendendo junto, convivendo junto. É uma parte difícil de um casal, mas a gente tem conseguido separar isso muito bem. Então, o apoio da família é muito importante nesse momento. Na questão do playtime, na questão do público, foi feita a pesquisa, né? A gente, só que a parte cultural que eu te comentei, ela não foi considerada, tanto que nós tínhamos um bar externo, ele Sim, proporcionava muito mais movimento que lá lá dentro, dentro. quando Eu era, lembro, sim. né? Então, nesse sentido, o playtime tentou se adequar ao mercado, né? Mas o problema é esse, é você montar um negócio, imaginar que 1 ano, 2 anos ele vai conseguir te retornar o investimento, e não é bem assim, né? É preciso, para quem empreender, analisar esse fator, não se frustra, você tem que ter um recurso, além do dom que você tem. Esses dias uns jovens me perguntaram ali no mercado público, eu tenho um negócio de chopp lá Se eu também, tenho lá também, né? lá no mercado público. O prefeito, na ocasião, nós participamos da licitação e participamos lá e estamos lá até hoje. Um jovem perguntando: se o senhor tivesse 3 milhões de reais, onde é que o senhor investiria hoje em Balsas? O que que o senhor faria com esse dinheiro, né? Então é uma pergunta muito difícil. Hoje, para você ser empresário, não importa, ou desculpe, não interessa se você tem muito ou pouco dinheiro. É importante a parte do investimento, né? Você tem que fazer uma análise financeira, tem que verificar qual é o investimento que tu vai precisar, mas principalmente se manter depois, no mínimo 6 meses. Se tu acha que em 6 meses, 1 ano, o teu recurso vai retornar, é muito difícil. Mas em Balsas, e por que que eu escolhi Balsas? De todas as cidades que eu já conheci no Brasil, Balsas, tudo que você montar hoje dá certo, desde que você, né, primeiro tem o dom, goste do que faz e tem o recurso e a paciência necessária para enfrentar essa carga tributária que nós como empresários enfrentamos. E aí a segunda coisa é a dificuldade da qualificação de pessoas, né? Vamos pegar um exemplo, a gente precisa de gestores, né, ou preparar gestores e o grau de qualificação dessas pessoas, desses jovens, ele não está voltado para preocupação profissional, está muito voltada à digitalização aí do Instagram e outras coisas, e não para seu conhecimento próprio, para ser utilizado daqui 5, 6 anos. Essa galera hoje que se fala da geração Z, quer recompensa muito rápida. E não é rápido. Existe um processo para isso. Só que, seu Sérgio, tem muita gente boa aí, velho. Muita gente Tem, boa. Tem muita gente com qualificada. certeza. Gente. Só que o que que acontece a maioria das vezes? Quem é que conhece o senhor hoje? É, como empresário, talvez muitas pessoas, porque a gente teve a oportunidade de, Mas assim, nós como, assim, da forma que eu penso para contratar, exato. pois é assim, como empresário, se eu falo assim, muitas pessoas, mas muitas pessoas, quantas pessoas? Essas pessoas, esses empresários hoje que o senhor conhece também, essas muitas pessoas, como o senhor fala, isso vai agregar o que dentro da base da sua empresa hoje?
eu faço entrevista há 30 anos, contratando gente. Eu não sou formado em psicologia, mas a gente já tem um pouco de experiência em identificar perfis. Sim. Porque hoje, para você convidar alguém ou chamar alguém para uma entrevista, né? Primeiro, essa pessoa tem que estar à disposição no anúncio que você fez para contratação. Segundo, é você fazer um bom currículo. E hoje é uma dificuldade. Se eu olhar pelo currículo, às vezes eu não consigo chamar uma pessoa em função do seu perfil para aquela atividade, né? Então, a construção de um currículo já é uma apresentação, uma fotografia do seu perfil. E a terceira é que as pessoas às vezes vêm para pegar qualquer coisa. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho vaga aberta 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os meses do ano, de várias funções. Por quê? Pela dificuldade de conseguir um perfil adequado para aquela função. Porque ou as pessoas estão com seguro-desemprego e não querem ser empregada, e nós contratamos só com carteira assinada desde o primeiro dia. Sim. Porque eu acredito que o seguro-desemprego ele é utilizado para que as pessoas que não têm condições de conseguir emprego, se não consegue emprego é porque não tem empregabilidade, mas a grande maioria das pessoas tem opção aos montes. Nós, empresários, se você olhar, eu tenho 4, 5 funções lá que eu estou necessitando de pessoas qualificadas. Então, nesse sentido, na hora da entrevista, às vezes é difícil identificar, né? Não é. Não é. Eu vou discordar de você. Por que que eu vou te falar que é difícil? Porque se você conversar comigo aqui meia hora, você vai entender que eu tenho um conhecimento amplo de qualquer assunto. Sim. Por outro lado, na hora de aplicar, vamos pegar um exemplo. Talvez a gente identifique errado. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho lá vagas de administrativo, de financeiro, tenho de estoque, controle de estoque, a gente tem de vendedor externo, nós temos de motorista entregador, a gente tem de pessoas na área administrativa. E aí, na hora de fazer entrevista ou identificar pelo currículo, a gente tem uma dificuldade de enquadrar. Tanto que hoje nós contratamos, você vai começar na área administrativa, de acordo com a gente vai conhecendo o perfil, nós vamos adequando dentro da nossa necessidade. Eu contrato rápido e demito rápido. O senhor falou agora que só conhece no jogo. É realmente. Você vai casar com uma mulher, você não conhece ela no namoro, não. Você conhece ela depois que tá junto dentro do casamento, certo? Então, muitas vezes, você tem que olhar o quê? Muito bem, o manual do carro antes de comprar. Muitas vezes a pessoa... Eu acho engraçado, o cara vai lá, olha o manual do carro antes de comprar. Você olha o quê? Quanto que esse carro gasta de combustível. Você olha qual é a autonomia dele. Você olha o tamanho dos pneus, você olha a forma do câmbio, você vai lá e olha, certo? Na hora de fazer um relacionamento com uma pessoa, você também olha o manual? Não olha o manual. E na hora de contratar uma pessoa, você olha o manual também? Você não olha o manual. Rapaz, onde é que está esse manual? Vem aqui, ó. Você pega o manual da pessoa aqui, no tete a tete aqui, na conversa, certo? Você olhou o manual da pessoa, beleza, aí vai para onde? Vai para o campo de batalha. O campo de batalha é um negócio rápido. Então, antes eu tinha um turnover de 30% na empresa. Eu baixei esse turnover que não dá 1% hoje. Não dá 1%, certo? Só que eu vi que o negócio estava frio. Aí eu digo, como é que eu vou mexer nisso? Então, assim, o que acontece hoje? A pessoa, quando ela chega até a sentar de frente comigo, ela já está quase que 100% dentro da empresa já. Por quê? Primeira coisa, a forma que eu entrego conteúdo. Todo mundo está me vendo em todo momento. Então, a forma que eu entrego hoje, que é a nossa produtividade hoje, cara, eu sou muita pressão, é pau na máquina, certo? Eu não gosto de mimimi. Então, quando o cara vem de lá pra cá, ele já tá quase que conectado comigo. Então, quando ele chega aqui, ele vai entender o que é o jogo, mas ele já vem sabendo. Ah, eu não sabia, sabia. Então, você sente aqui agora que você vai agora meter o cacete pra cima agora. Então, já tá mais ou menos aí na linha. Cara, ele entrou, não operou, sai fora. Ah, começou com mimimi, sai fora. Ah, começou a fofoca, sai fora. Entendeu? Eu tô rindo aqui, Robson, que nós temos um perfil muito parecido nesse sentido. É, tem, tem pessoas que não conseguem trabalhar com administradores, com gestores assim. Eu também não gosto
desse mimimi que você comentou no sentido, então, mas a gente é bem claro na hora da entrevista, né. Mas para isso tem 30 dias de experiência, 30, 60 para 30? Não você pensa isso não, moço. é que hoje a lei trabalhista você, né, obrigatoriamente você tem que ficar nessa convivência de 30 dias, porque tem uma avaliação, nossa do funcionário como tem dele para a empresa. Isso é que Às é o bom, seu Sérgio. é, Sabe que o cara não aguenta o senhor, ele sai fora. é. Não é o senhor que manda. E aí eu tinha um preconceito, um paradigma de não contratar pessoas que saíram da minha empresa. E eu quebrei esse conceito, Eu também. porque eu tenho funcionários lá que saíram da empresa e voltaram conosco porque saíram pela porta da frente. Não aguentaram a pressão inicial que você comentou no sentido de ser correto, de ser honesto, transparente, porque a gente que mexe com, no meu caso, distribuição de bebidas, né, é um giro muito rápido e precisa ter pessoas de confiança como qualquer outra empresa, né, mas principalmente engajada, e essa é a palavra, né, engajamento. Hoje o que é mais importante é você manter um funcionário dentro da empresa, depois dele identificado o perfil. E essa é a parte, talvez que nós empresários precisamos investir mais. Se ele não está comprometido com o seu estudo, com a sua qualificação, você tem que dar oportunidade. Aí tem o Sistema S que eu vim do Senai, né, tem vários cursos disponíveis aí. Então, nesse sentido, você tem que engajar. E às vezes não é só o salário, né? É as bonificação, os incentivos, as metas, Entendeu o que, é que o né? cara quer. É fazer um churrasquinho, a gente tem como base todo final do mês, a gente faz um churrasco, nós vendemos um plástico lá e um papel e esse dinheiro é revertido em churrasco para eles, a Sim. gente entra com a bebida, então esse engajamento é importante, né, você se aproximar e ver que o funcionário não está ali só para uma troca, né, porque hoje é uma troca, você me entrega tanto, eu vou te pagar tanto. Então tem essa parte humana que a gente tem que se preocupar. Na parte de qualificação, as pessoas às vezes não querem, não têm nenhum segundo grau, ou não querem fazer um curso, então nós temos que oportunizar que esse é o principal problema. Engajar e reter é o principal desafio do empresário hoje no que diz respeito a funcionário. Eu tenho uma linha hoje que eu trabalho assim, ó. A liderança, ela começa no coração, certo? Não vai no currículo, não é lá no social, ela começa aqui. Essa boa de gás, hein? Eu- Seu Sérgio, eu, eu gostei da água, viu? Essa é uma água com uma qualidade diferenciada que a gente estava comentando. Os proprietários são de uma família dos empresários conhecidos aqui. Pode arrochar o nome do homem. Família Bonini, né? A gente está trazendo essa água desde o Agrobalsas, com excelente qualidade, eu diria assim, natural, né? Ela tem uma qualidade muito grande, porque hoje você bebe basicamente seu organismo é água, Sim. então você tem que se preocupar com o que que você está ingerindo para a sua saúde. Então, nesse sentido, a água ela tem trazido para nós boas parcerias, né, com esse empresário, para a distribuição de todo o sul do Maranhão. Então, a gente já atende aqui todos os municípios aí da região. Cara, eu tenho um contato dos meninos lá, eu vou chamar eles pra vir aqui. Os caras estão mexendo muito. Eles estão diversificando, né? Isso. Dentro do agro, né? Eu Então, acredito muito nisso daí, cara. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso aí. E eles estão mexendo com o mercado. E assim, é umas acertadas, velho, que estão dando que, assim, é coisa do outro mundo, viu? tem que ser arrojado. No caso Não, deles, cara, a eles são diversificação. arrojados, viu? É, Eles exatamente. são. Nesse sentido, você tem que proporcionar, quando você representa uma marca, né, buscar as origens dessa continuidade, porque não adianta você trazer uma água lá do Mato Grosso com uma marca excelente, com uma qualidade excelente e não dar continuidade ou prestar um serviço adequado. Então, a gente teve essa satisfação de fazer parceria com eles, que é pela forma como a gente vem trabalhando na distribuição também de bebidas. Então, Sim. tem sido uma parceria bem legal. Muito massa. Mas, seu Sérgio, pessoas, elas são simples. É simples mexer com pessoas. Só que a primeira pessoa que você tem que entender é você mesmo. É. E muitas vezes a pessoa fala assim, é difícil. Mas é difícil as pessoas ou é você? Porque muitas vezes a pessoa tem tanto problema dentro dela, que ela não é a pessoa em si que tem, não é a pessoa lá que tem problema, é você que tem um problema, e você identifica somente um
pequeno ponto naquela pessoa do problema que você já tem, e aí você traz um monstro sobre aquela outra que tá lá. Sendo que não tem problema nenhum, moço. Quem tem problema é você, aí você tem que resolver o seu, né? Eu acho que a liderança, Robson, ela se forma com atitudes. Não Sim. não importa, você falar da palestra sobre como tratar um ser humano. Eu fiz um MBA, a minha primeira pós-graduação foi em gestão de pessoas. E até hoje a gente vem aprendendo de como lidar, que é a parte mais difícil, né, lidar com gente. E você tendo essa empatia, você consegue realmente transmitir, porque se tu fala uma coisa, não, aqui você tem que fazer isso, 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 mas o clima da empresa, né, ele tem que estar bom, não adianta só o dono pensar de uma forma, porque a imagem do tratamento, da forma que o pessoal trata os teus clientes é a sua imagem. Sim. E qual é o ser humano, qual é o empresário que não tem problema? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo já teve problemas sérios. Eu tive perda familiar, perdi um filho aqui num acidente, na ocasião, e superei isso. Já quebrei 2, 3 vezes. Ah, isso é bom demais, seu Sérgio. Então me fale mais sobre isso daí, cara. Isso aí que eu quero saber. Na questão a gente brinca, né? Só enxerga a cerveja que eu tomo, as pedras Mas que eu isso, carrego. isso aí, isso é que é o bom da história, eu sempre falo. Nesse sentido, às vezes eu converso com a minha esposa, eu digo, Márcia, que saudade de ser funcionário, né? Que chegava o final do mês, né, e a gente tinha nosso salário do mês depositado, seus direitos trabalhistas, bonitinho, e aí saía da empresa, quem apaga a luz e fecha a chave é o empresário, é o dono, né. E quando a gente se tornou empresário, com aquela ansiedade, né, e aí você falou de conhecer o mercado e investir, a gente começou, por exemplo, depois da Lava Norte, eu fui morar em Goiânia. Eu perdi um filho aqui e a gente foi para Goiânia montar uma empresa de consórcio da Randon Consórcio, a Racon. Uma experiência totalmente diferente, apesar de a gente já ter utilizado essa ferramenta de venda na John Deere. Ficamos 7 anos lá, foi os melhores anos da nossa vida. Só que eu não avaliei, naquela ansiedade de ser empresário, eu não avaliei, o produto que eu estava oferecendo. O que era meu produto? Sonho, papel, poupança forçado. E a gente foi para lá em 2008, né, quando saímos de Balsas para lá. Montamos essa empresa, nós tinha mais de 15 funcionários, e aí veio a crise de 2009, 2010, não sei se você lembra disso, Sim. mas eu estava numa cidade enorme, morando em capital, só que o meu produto não era aceito pela grande maioria. O povo brasileiro não tem a mania de poupar, de guardar. Nós vendíamos plano de casa própria, plano de carro, de veículo, de caminhão, de terreno, de construção, aonde o nicho de mercado é muito grande. Todo mundo precisa de uma casa própria, né? Todo mundo precisa de um carro, mas não lembra que o consórcio é uma ferramenta para você guardar dinheiro, é uma poupança forçada. Então a gente trabalhou como é que um vendedor vai conseguir botar na sua cabeça que você vai ter a sua casa, mas vai precisar esperar um sorteio, um lance, vai precisar ter paciência para construir esse teu sonho gradativamente. Então foi uma experiência muito boa. Na ocasião a gente não conseguiu manter a empresa, não preciso nem, porque a estrutura era muito grande e as pessoas começavam a cancelar. Elas entravam num plano para ter a sua casa própria, seu carro, é o plano do imediatismo, né? Eu acho que todo ser humano, ele gosta de ter as coisas na visual, e como a gente não tinha como prometer essa casa no mês que vem, porque não conseguia na Caixa Econômica, Isso. então foi uma experiência, assim, muito boa que a gente teve, apesar de perder muito dinheiro, daí a gente brinca, o que que você ganhou com isso? Experiência. Experiência. Sempre falo, cara. Experiência. Isso é massa demais. E aí a gente, foi a primeira vez que eu diria assim, a gente quebrou, literalmente, não A gente não é empresa, né? a empresa, mas aí a gente se superou, foi quando a gente voltou para cá para montar o Playtime. Então, esses 7 anos lá, a gente teve uma cidade maravilhosa para conviver. Eu tive, meu segundo filho foi lá, o Arthur, nasceu lá em Goiânia, e a gente conviveu muito com bons amigos lá, foi uma experiência muito positiva nesse sentido. Você falou só uma vez, né? Qual foram as outras?
O Playtime não foi diferente, né? A gente, não é que a gente quebrou, mas a gente teve dificuldade em função da pandemia, e mudando esse conceito do negócio, a gente teve que. Houve uma ruptura da sociedade, o que é normal. Hoje já é difícil você tocar uma empresa familiar, né? Você tem que compartilhar com alguém que é sua esposa, e imagina com um sócio. Então, eu não recomendo sociedade para ninguém. Não que tenha sido ruim nesse sentido. Meu cérebro já vai lá e atravessa o CEO assim. Fala, tem um negócio que eu gosto mais do que sócio, cara. Você gosta? Mas demais, rapaz. Eu já fico com o senhor que tá aqui na minha frente, eu já fico pensando numa forma de sociedade. Eu sou o cara que. Cara, vamos lá. O problema é errar na sociedade. Se sociedade é igual eu falei, tava falando agora de colaborador, vou falar de sócio. Sociedade é o quê? É você conhecer, é você namorar, é você casar, certo? No casamento sai o negócio, certo? Mas você já passou pelo aquele processo já. Então houve ali um conhecimento, aí depois você, beleza. Casamento nunca é feito de dois furacão, dificilmente, dois furacão. Então tem uma chuvazinha leve e o outro furacão. Ou o outro furacão e uma chuvazinha leve, certo? Então sociedade é isso. Sociedade não vai dar certo como? Dois furacão juntos. Pode dar? Pode, Robson. Pode. Como? Por exemplo, você bota uma chuvinha que gosta de organizar as coisas no meio. E dois furacão, nenhum mexe com parte administrativa. Deixa só aquele lá mexendo. Então, deixa eu corrigir minha linha de raciocínio. Eu sei onde é que você quer chegar. Corrigir o que eu falei sobre sociedade. Quando você tem uma sociedade onde, vamos pegar um exemplo, eu e você somos sócios e nós dois juntos compartilhamos a administração da empresa. Você pega a tua área que é mais financeira e cuida da área financeira. Eu sou mais comercial, eu vou cuidar, e nós trabalhamos junto e compartilhamos. Isso. Quando você tem um sócio investidor que não está no dia a dia, mesmo acompanhando os números, balanço e assim por diante, aí começa a vir a cobrança, porque administrar com dinheiro é fácil. Eu não acredito num bom administrador que se pauta só no dinheiro. Eu nunca tive dinheiro para chegar e dizer assim, você O precisa. bom administrador, Eu nunca. isso Nunca. sem Nunca. recurso financeiro, Vai. vai atrás de parceiros, vai Se atrás vira. de bancos, se vira. Não existe juro caro, né? Hoje nós estamos com a economia muito difícil de você fazer investimento com recurso de terceiros, mas se você paga 3% de juros e você conseguir pagar os 3 e ter um lucro lá de 5, 6, não importa o quanto você paga. O Não existe importante é cara. você gerar isso, né, e prosseguir com o seu negócio. Mas aí na sociedade que eu queria voltar, ela funciona assim. Não é porque a gente não deu certo e atualmente estamos sozinhos na operação, é que eu não recomendo a sociedade. Nesse conceito, sim, você trabalhar junto com o sócio, cada um na sua área e principalmente compartilhando o resultado e despesa e problema, né, e falta de dinheiro. Então, nesse sentido, eu acho que funciona bem. É óbvio que os grandes empresários hoje, ninguém cresce sozinho. Sim. Ninguém cresce sozinho, sempre depende. Aquele modelo que alguns empresários usam de passar para os funcionários uma parte da empresa, talvez seja um engajamento até melhor. E eu faço isso. Pronto. Aí sim, eu vou concordar contigo no que diz respeito a essa linha de parceria, né? Eu faço isso hoje, cara. Sim. Eu chamo e é muito rápido. Esses meninos que tá aqui perto de mim, eles sabem. É muito rápido para me chamar o cara, certo? Só que é muito rápido para ele sair também. Porque muitas vezes, seu Sérgio, o cara depois está dentro do negócio, aí, mas como você não era uma pessoa, cara? Eu te conheci diferente. Um cara arrojado, um cara inteligente, certo? Um cara energético. E agora o que preguiça infeliz é essa? Que arrogância é essa sua? Acorda, agora que você tem que fazer mais. Entendeu? Porque antes você fazia de menos. Aí eu entendi que você dava conta de fazer, agora você vai fazer mais ainda. Certo? Por quê? Porque quem é que coloca o dinheiro? E a mão na obra, quem que é? Você. Então, uma coisa que eu entendi também. Eu nunca coloco um cara
que ele está acima de mim financeiramente. Entendeu? Pronto. Sabe por quê, seu Sérgio? Porque vai dar errado. Porque aquele cara, ele não vai ter a inteligência emocional de aguentar a pancada, de pensar assim, cara, o negócio não tá funcionando hoje, mas vai funcionar lá na frente. Aí fica enchendo o saco o tempo todinho. Meu amigo, como é que você... É igual pagar conta, você tá devendo pra alguém. Como é que você consegue fazer o dinheiro se o cara fica te enchendo o saco o tempo todinho? Moço, me largue de mão, deixa eu fazer o dinheiro que eu vou te pagar. Então, funciona assim as coisas. Um coloca o dinheiro, o outro coloca a mão na obra. Um coloca a mão na obra, outro coloca o dinheiro, certo? Aquele que colocou o dinheiro, quem tá com a mão na obra, tem como cobrar do cara para colocar a mão na obra. O cara botou o dinheiro no início, foi bom, né? Vejo muitas sociedades acontecer assim, ó. O cara colocou o dinheiro, o outro a mão na obra, aí o cara que tá com a mão na obra, o que que ele faz? Só tá eu trabalhando. Meu amigo, lá no início não foi assim, A sociedade foi configurada dessa forma, exatamente. entendeu? Então, outra coisa que eu olho muito pro cara hoje, desonra familiar. O cara que desonra a família dele, ele não vai me trair dentro da sociedade? Vai, moço. E eu tava falando agora que você tocou no nome de um amigo nosso aqui, muito massa o cara, entendeu? Só que o cara não tem resultado, por quê? Desonra familiar, cara. É. É um cara muito massa, muito inteligente, mas nada dele vai pra frente. Desonra familiar, entendeu? Então tudo dá errado. E outra coisa, e outros caras também que desonram também a família, não se conecta com o cara também porque pensa assim, não, o cara tá lá, não vai, aí fica um desconfiando do outro o tempo todinho. Conviver com esse tipo de ambiente é ruim. Nesse sentido, você dá oportunidade para o funcionário ser seu sócio, né? Ele trabalhando no operacional e você entrando com recurso, a cobrança vai ser... Você vai cobrar resultado e ele vai cobrar lucratividade. É tipo eu ligar pra ele 5 horas da manhã também. Ei! É, É. exatamente. Porque assim, a gente fala, você, Luiz, meu funcionário, quando vai aí fora, você é o Luiz da Tijuca, né? Você está representando a empresa. Sim. Então, as atitudes suas lá fora, estando no uniforme ou não, está representando a empresa que você está. Então, a tua imagem hoje, se você está numa empresa, no meu caso como empresário e ele como funcionário, está representando a empresa. Então, qualquer coisa, falaste em desonra familiar. Exatamente. Se tu tem uma atitude fora da empresa dessa forma, como é que você vai ser julgado diferente dentro, né? Então, eu acho que essa parte aí, eu tive a oportunidade, vou te falar agora da terceira vez, onde é que a gente, te falei lá do consórcio, a gente Sim. teve depois Playtime, que com a pandemia deu uma balançada também. Quando eu falo quebrar, Robson, não é no sentido de não conseguir se levantar. Não, eu sei. Porque assim, a gente vê um menino com 18 anos que se tiver o joelho todo ralado, todo, né, cheio de cicatriz, viu que esse menino ele aprendeu a cair, mas se levantou. Sim. E no mundo profissional, no empresariado, não é diferente, né? A gente precisa, por mais conhecimento e que a gente, antes de montar uma empresa, faça pesquisa e às vezes você não consegue mensurar o que acontece das ameaças, das oportunidades que vêm de fora, né? Que não depende de você. Foi o meu Gente caso ruim, de que gente você ruim, acredita. nós tivemos várias situações de eu pego quando tem funcionário que me dá problema, a gente tem que dar exemplo no sentido dele não causar nenhum problema pro empresário seguinte. Sim. Isso é uma forma, às vezes, que nós precisamos não se unir, mas conversar mais em relação a pessoas que vão dar problema na sua empresa ou na sua vida, né? A gente tem que compartilhar mais isso, no sentido de dar oportunidade para quem realmente merece. Sim, claro. Então, quando a gente mudou a Ambev, nós fomos distribuidor da Ambev aqui em Alto Parnaíba durante 8 anos, 7 anos e meio. E na oportunidade, nós éramos o segmento de franquia, que é um segmento que foi criado no Norte e Nordeste. Tinha 162 franquias no Brasil. Nós éramos uma delas desde o início de 2017. Na oportunidade, a gente conseguiu abrir 2 lojas e crescemos muito como franquia. Só que a Ambev, de uma hora para outra, resolveu fechar todas as franquias do Brasil, do dia para a noite. 30 dias de aviso prévio. Mudaram o conceito de negócio, né, e fecharam. Teve colegas nossos que construíram um prédio, e foi o nosso caso, né, com uma estrutura enorme, mais de 40, 45 funcionários, 2 empresas. Uma hora para outra,
fecha as franquias e passa de volta para o CDD, para distribuidor grande e assim por diante. Então, nessa ocasião, a gente estava em franco crescimento. Das 162 franquias do Brasil, nós estávamos entre o quarto em qualidade e performance de metas. Então, não foi performance que mudou. Então, é uma outra surpresa que a gente teve, no sentido de uma hora para outra, mesmo performando bem, né, mesmo trabalhando bem com a empresa, o conceito da multinacional, que é a Ambev, mudou e nós tivemos que se adequar. Uma estrutura enorme. Então, a exemplo do que aconteceu na pandemia no Playtime, a gente teve que se adequar com pessoas, né? Não tinha mais 40, 50 funcionários, tá um monte de caminhão comprado, com conta no banco para pagar. Então, nos adequamos e procuramos ter a resiliência, que é essa parte importante, né? Você se adequar ao seu ambiente e não se frustrar e imaginar que não aparecem outras oportunidades para que você continue ou na atividade ou fora dela como empresário. Mas eu vou te falar que foi um baque Realmente. grande, né? Porque a gente sabia a quantidade de pessoas que dependem da gente, né? Como empresário. São funcionários, são famílias, né? Eram mais de 50 famílias que dependiam do nosso negócio. Então, de uma hora para outra, nós tivemos que, né, buscar alternativas, né, de continuar. Me deu vontade de não ficar mais na atividade. Então, nesse tempo todo, eu fui criado num ambiente industrial, vendas, executivo, fui para consórcio, depois fui para a área de restaurantes com entretenimento com o Playtime e fomos na distribuição da bebida. Seu Sérgio, na hora que o senhor pegou essa pancada mesmo, que realmente é uma pancada, porque assim, quando acontece algo que depende de você para resolver rápido, não dói tanto. Mas quando é uma coisa assim que não depende de você, e realmente não depende dessa forma que foi travada a linha da franquia, o que que movimentou o senhor nessa época? O que foi que seu ativou dentro de você assim, que você pensou, cara, eu não vou deixar o negócio cair? Duas coisas. Uma, primeira, família. Tenho filhos que dependem da gente ainda. A gente tem que dar continuidade nos estudos e não no sentido de deixar alguma herança, mas é essa herança da educação, do crescimento, né? E a quantidade de funcionários que nós tínhamos, né? Então, o que me deu força foi realmente imaginar assim, a gente entende que uma empresa como essa tem suas metas, seu objetivo, né? Sim. Não estou aqui julgando a atitude que foi tomada pela Ambev, né? Bem pelo contrário, eu acho que eles continuam aí crescendo, e tanto que eu continuei na atividade hoje como concorrente deles. Mas o que me deu força é que eu já havia tido uma perda pessoal, né? E enquanto você não perde a saúde com alguém na família ou perde a vida de alguém, você ainda tem que ter força para dar continuidade. Então, como a gente tinha muitos funcionários ainda para continuar, né, e eu já havia tido a experiência, né, de não dar certo, meus negócios não dar certo, né, hoje, se tu olhar o patrimônio que a gente construiu, que nem a gente brincou, tenho muita experiência, Sim. mas por outro lado, a gente conseguiu proporcionar para muitas pessoas, muitos funcionários, essa convivência, essa experiência que a gente teve como empresário, e muitas pessoas que saíram da convivência conosco como funcionário montaram seu próprio negócio, né? Estão bem hoje também. Então, o que me deu força realmente foi essa vontade de superar aquilo que é plenamente possível, né? Hoje tem pessoas com doença, câncer e outras coisas que talvez não teriam, que não têm expectativa nenhuma de vida, e por que eu vou deixar cair se eu estou com saúde, né? Tenho minha família aqui comigo, tenho bons funcionários que vão dar continuidade nesse meu sonho de prosperar, de dar oportunidade de crescer, e tanto que está ocorrendo, né? A gente conseguiu, eh, na mesma atividade, né, distribuir uma marca que não era conhecida, Sim. né? Extremamente desconhecida, e já tínhamos relacionamento com nossos clientes, né? Então, e a gente já fez
um trabalho de reconhecimento na prestação de serviço, né? Então o pessoal nos deu essa oportunidade, está dando essa oportunidade da gente continuar, né, crescendo nessa área. Essa, essa, esse resultado que se tem hoje, se eu ver que seja pela parte do mercado de necessidade ou é pelo esse engajamento do senhor, pela essa parte social, pela a linha de comunicação hoje sua? Eu acredito muito mais que essa parte que a gente, essa vontade de continuar na atividade, principalmente engajar as pessoas que estão conosco, né? Porque a parte do mercado, você vê marcas aí entrando e saindo, estou falando agora de Sim, bebida, né? é isso mesmo. Entrando e saindo do mercado e o consumo só aumentando, né? Sim. Porque, graças a Deus, nesse ramo de atividade, o mercado só cresce, né? Porque Sim. nós estamos num estado, num local quente, né? O ano todo você consome com responsabilidade, né? Mas como a gente faz parte nosso produto faz parte do lazer das pessoas, né? Qualquer marca que você colocar, desde que tenha, claro, qualidade, mas principalmente engajamento. Eu acho que essa parte de engajamento, e nós tivemos resiliência, se você olhar de tudo que a gente já trabalhou, a parte que eu mais me deu vontade de continuar também é que eu gosto de lidar com pessoas. E quando a gente vê as pessoas realizar seus sonhos, que seja um salário por menor que seja. Eu tenho funcionários lá que estão desde o tempo da Ambev, quando a Ambev abriu aqui com outra empresa, eles não resolveram ficar conosco. Então essa é uma parte gostosa de você ver que as pessoas, que o trabalho que a gente fez está sendo reconhecido, assim, não só pelos funcionários, mas principalmente pelos clientes. Sim. Tanto que a fatia de mercado que a gente está pegando já na área de bebidas é muito boa. Tem um apoio muito grande da fábrica, que é a fábrica da Tijuca, da Serpa. Então, nesse sentido, o apoio deles, eles estão vendo o resultado do trabalho que a gente vem implantando, e principalmente escolheram nós como distribuidor pelo trabalho que a gente já realizou, né? Então, pelo legado que a gente já deixou nessa área. Então, isso que me motiva mais para dar continuidade. Isso é muito massa hoje, cara. É assim, essa experiência, o trajeto, os resultados, por mais negativo que seja, Sérgio, hoje, hoje é a base do que está acontecendo e do que vai acontecer para frente. Por quê? Porque, cara, a experiência hoje não tem valor hoje. Então você sabe onde é que você pisou, certo? Você também entende onde é que você pode pisar, certo? E as coisas acontecem com simplicidade hoje. Por mais que lá atrás foi difícil, mas hoje é mais simples, porque você já passou. E sobre a questão de quebrar, eu sempre falo que o que quebra, na verdade, é o CPF. Certo? CNPJ você abre o e fecha aí, enfim. Com simplicidade. Eu fechei uma operação também na Norte Grãos, que era 95%. Eu já tinha separado um pouco da empresa também, eu já não fazia parte, era coisa que não fazia sentido para mim mais. Até porque hoje você tem uma operação e eu olho muito, mas muito para a parte do lucro, certo? Porque lucro para mim é liberdade. E eu tinha uma empresa que eu não tinha liberdade, cara. Por quê? Porque não havia lucro. Era uma movimentação gigantesca. Tanto é que eu sou bem claro para falar isso hoje. Eu não quero de forma nenhuma hoje operações gigantescas, porque quanto mais gigante a operação, menos lucro. E eu quero saber de lucro. As margens hoje estão muito pequenas, né? Seu Muito Sérgio, competitivas. tá bom. Deixa eu falar para o senhor. Vamos lá falar de lucro um pouquinho. Uma operação gigantesca com um lucro de, no máximo, 1,5. E aí? Eu não trabalhava diferente no tempo da distribuidora. Era mesmo? Era 1,2 1,2. depois do imposto de renda. E aí, e as pessoas acham que isso é conversa fiada, cara. Agora você imagina aí, você com uma operação aí de 700 mil por mês, 800. É que assim, eu já fui funcionário e a gente sabe, hoje 80% do salário, se eu pago R$ 1.000 para um funcionário, 80% eu pago em imposto, né? Que são os direitos trabalhistas e Sim, os impostos que tem. Então, quando um funcionário entende essa visão de que ele tem que estar comprometido com o crescimento da empresa para se manter, né? Porque eu tive na situação de 40 funcionários partir para 20, é óbvio, teve que ficar com os melhores e o que a gente poderia suportar.
Mas a gente suportou também esses melhores ou bons que estavam comprometidos conosco um bom tempo, mesmo não faturando adequadamente para manter eles, né? Sim. Então, a dificuldade do empresário hoje, além da retenção, além do engajamento, é essa carga tributária. Então, nesse sentido, a gente não precisa nem falar o quanto a gente precisa se politizar, né? Você pode não gostar de A ou B político aí que está no cenário nacional, estadual, mas você precisa se envolver em política. Você não precisa ser um político, mas precisa entender um pouquinho melhor os dois lados, principalmente no momento que o Brasil está vivendo, né, nessa divisão de extrema direita, extrema esquerda, né, que está aí, que às vezes vem muito fake news em função da informação. Então você precisa se atualizar, mas ouvir os dois lados, Sim. né? Ouvir os dois lados. O lado do empresário é a realidade que nós passamos no dia a dia. O quanto que a gente conversou até agora, o quanto é difícil você, primeiro, ter recurso, dom, né, e persuasão para montar o seu negócio, conseguir pessoas que sejam comprometidas contigo. Aí vem todo sócio seu, né, não tem como não ter o sócio, que é o governo. Né. O importante não importa quanto você paga de imposto, importa o que retorna para ti. Né? Daí nessa questão do investimento público, né, o que vão proporcionar para ti, se é boas estradas, se é bom atendimento na saúde, para os meus funcionários. Então, se eu não tiver um plano de saúde hoje particular para os meus funcionários, eu tenho dificuldade que ele seja atendido. Sim. E aí você mostra para o funcionário quanto você paga de imposto nessa área, e aí ele começa a entender, né, o quanto você, como empresário, está investindo nele, não só como salário, e que é importante o engajamento no sentido dele entender as dificuldades que a gente passa para manter uma empresa, né? Porque independente do que acontecer no mês, né, aquilo que tu falou de lucro, né? Não importa, você quer ganhar 10% de 100 ou 1% de 1 milhão, entendeu? Então, 1% de 1 milhão é a mesma coisa que 10% de 100. Então, não importa o percentual, importa o quanto você consegue faturar e manter a empresa viva, de pé, com saúde financeira para prosperar. Mas aí é que eu falo. A saúde, ela vem em cima do lucro, certo? Hoje, eu não coloco o dinheiro se não voltar no mínimo 30%. É difícil hoje Não é, não é difícil, na prestação de serviço, talvez, né? entendeu? É igual falando do senhor, vai do modelo de negócio, né? Então hoje eu tenho um negócio de 30%, de 50%, de 70%, de 95%. É mesmo, é. Vai do modelo de negócio. Então eu não quero saber mais de negócios estrondosos, cara. Então, um dia a gente falando de uma operação, e seu Sérgio, eu gostava demais disso, de números, entendeu? De tá ali, negociação de 200 milhões. Rapaz, era, eita, assim. Na parte do hábito de grãos é isso mesmo. E aí, um dia a gente estava sentado numa mesa, quando o cara foi lá e falou na operação, tipo, 200 milhões a operação. E aí o cara pegou e falou assim, cara, mas é dinheiro demais. Eu digo, pra quem? Pra tu ou Elon Musk? Então a gente vai fazer uma operação dessa daí, 3 operações dessa daí por mês, cara. Então eu falava com simplicidade isso daí. Eu acho que, na verdade, na época eu tava sendo preparado para mim estar onde eu estou hoje. Então, dinheiro, ele não mexe comigo hoje. Eu quero saber do resultado final, certo? Eu quero saber o que está acontecendo. Ah, precisa plantar hoje sim, vamos plantar. Quanto é o custo para isso hoje? Vamos plantar. Qual que é o custo hoje? Qual que é a qualidade da semente? Então precisa investir mais para essa semente? Sim. Tá, quando é que a gente vai colher? Eu preciso saber o que a gente vai colocar e o que a gente vai colher lá, certo? Fora isso, eu não coloco, entendeu? Então hoje, com simplicidade, hoje, eu entendo isso hoje porque pancada lá atrás também, seu Sérgio. Também peguei muita. Você está falando uma coisa da diversificação. Nossa avó já dizia, né? Assim, não coloca os ovos só numa choca, né? Então, nesse sentido, né, a gente vem conversando na família sobre em novos investimentos, né? Eu estou numa idade com 58 anos, a gente não vai ficar mais rico de hoje para amanhã no sentido de empreender mais. Mas por Fica, outro lado, fica. Fica sim, fica. Fica, rapaz. por outro lado, é importante você ter mais opções na sua diversificação, né? Depender só de um negócio, às vezes, ele não é salutar. É importante você
Só que daí precisa, de novo, pessoas para acompanhar. Eu tô com meu filho há um ano aí, veio do Sul, vamos ver se ele consegue se engajar conosco para dar continuidade, né? E ter pessoas de confiança ao seu lado. Tanto na parceria de sociedade, como na questão da escolha do seu gestor. O importante é isso, é ver o quanto a pessoa está comprometida e trabalhar com honestidade e transparência, né? Porque você não consegue contentar todo mundo. Como eu presto serviço nas entregas, né? Às vezes você é julgado pela atitude do teu funcionário. Então tem que ter cuidado. Né? O Sérgio te entregou errado, o Sérgio deixou de entregar. Então, aquilo que eu falo, tu tem que preparar bem a tua prestação de serviço para você não ser julgado como uma pessoa que frustra. Vamos pegar um exemplo. Quando falta um tipo de cerveja, o Sérgio mandou para fulano e não mandou. Então é o Sérgio que está frustrando o cliente no atendimento, né? Muitas vezes eu vejo o senhor com a mão na massa também, né? Isso faz parte. Aquilo que eu te falei no início, a liderança ela, se faz com atitude, né? Não adianta você palestrar, falar sobre amor ao próximo se você não praticar, Isso aí. né? Então, nesse sentido, às vezes tem pessoas que precisam né, ser incentivadas através dos olhos, né? Às vezes o ouvido não é o suficiente para você entender que eu estou lá carregando caixa, não é porque eu sou dono, não posso dar exemplo, né? Mas é mais no sentido de também não para aparecer para o funcionário. Eu sempre fui assim, né? Como eu venho de uma família muito humilde, trabalhei em piso de fábrica, sempre fui um cara que nunca medi esforço para fazer qualquer coisa. Nas empresas que eu trabalhei, eu fiz de conta que a empresa era minha, né? Vestiu a camisa mesmo. Esse é o ponto principal. E é difícil achar pessoas hoje. Não é difícil. Uma pessoa que se coloca no lugar do empresário, no lugar do dono, né? Eu estou falando em quantidade, né? Estou falando em quantidade. Cara, hoje eu falo pro senhor assim, ó. Esses dias a gente foi pra Imperatriz aí, a gente tava almoçando lá com o Márcio. O Márcio Reis. Marcionais. Márcio Reis. Reis. O Matheus. Do Matheus. E aí a gente falando sobre pessoas mesmo. Aí eu perguntando, né? Mas qual é o teu maior problema hoje? Ele, sem dar pergunta, bicho, pra mim, pessoas. Então, assim, o que que eu vejo hoje é essa falta de pessoas engajado com pessoas. Entendeu? Muitas vezes a questão do líder mesmo. Por mais assim que, se eu penso assim, cara, é difícil, mas isso eu tô fazendo. E se mudar a comunicação também? Falar assim, é fácil. Eu vou encontrar pessoas. Porque esses meninos estão comigo aqui também. Cara, é muito difícil eu correr atrás de pessoas assim pra... Não é verdade? O cara vem e bate bem aqui na porta. Esse cidadão que está aqui comigo aqui, ó, é um cara linha de frente aqui também. Ele veio aqui dentro, entendeu? Então é muito difícil eu correr atrás de pessoas. Geralmente quando eu corro atrás de pessoas dá errado. Porque eu vou lá e vou pegar qualquer um. Exatamente. Mas aí vai da tua linha de relacionamento, network que você tem na sociedade. Vamos pegar um exemplo. É o que eu recomendo, o associativismo que nós estávamos falando. Sim. A CIB, a Associação Comercial e Industrial de Balsas, né, eu diria assim, a grande maioria dos empresários não está associado, porque de repente não enxerga as oportunidades que pode proporcionar esse relacionamento com outros empresários, né? Essa associação, essa união, esse bate-papo, compartilhar experiências, né? O trabalho que você vem fazendo aqui, através do teu podcast aqui, você está de parabéns. Então isso faz parte também para divulgar, né, as necessidades que a gente tem no mercado. E o empresário precisa ir atrás também. O IEL, que é, né, o Senai, Que dia vai ser a próxima reunião agora da CIB? eu acho que vai ser só no mês que vem agora. A gente teve, né, agora Vou da até divulgar aí diretoria. no meu Instagram também. Network, cara. Exato. Entendeu? Tem que conversar, tem que saber o que está acontecendo. E foi aí que a gente se conheceu, foi aí que a gente trocou ideia nesse sentido, o quanto é importante, né, a gente compartilhar essas experiências para que, através dessas reuniões, surjam oportunidades ímpares, né? Negócios. Negócios e outra coisa. Oportunidades no sentido de se ajudar também, Sim. né? Não precisa necessariamente, eu tive indicações lá, por exemplo, na área tributária, de algum empresário que estava fazendo uma coisa que eu não sabia que podia fazer. Então, a gente aprendeu isso, conviveu isso nesse network, nessas reuniões. Então, essa é a parte, a classe empresarial, ela precisa ser mais unida, Unido. né? Agora, para tu ter uma ideia, agora está se formando o Sindicato Patronal de Balsas, Sim. né? Que é importante.
no sentido de verificar suas leis, seus direitos, né? E principalmente utilizar aquilo que é de bom. Utilizar o que tem de oportunidade para compartilhar com outros empresários, né? Eu- o senhor estava na última reunião da CIB? Estávamos, era a eleição da diretoria. Foi, né? Tá. Eu gosto do problema, né? Fiquei me coçando mais. Exatamente. Pegou um cargo de secretário lá. Cara, mas isso é bom demais. Eu gosto. Robson, é difícil achar pessoas que queiram assumir cargos sem remuneração. Moço. Nós brincamos lá que não tem salário nenhum e a gente está lá, né, dedicando não só dinheiro, mas o seu tempo, que é muito Sim. valioso, né? E compartilhando. Mas aí que eu recomendo ao pessoal se associar, né, nessas entidades que elas trazem oportunidades sim, ímpares para o Sim. seu crescimento pessoal e para a sua empresa. Seu Sérgio, hoje, na linha de franquia hoje, qual a ideia hoje que o senhor coloca? Dá certo, não dá certo? Fala aí esse jogo. Bom, já teve, eu já fui em feiras de negócios, feiras de franquias, né? E eu sou um pouco suspeito a falar, Robson, porque eu quero a gente tem uma opinião de convivência e às vezes você pode achar que eu só enxergo o lado negativo. Não, bem pelo contrário. É, o que que é uma franquia? É um negócio que alguém tratou do processo, conhece o processo e transmite o conhecimento do processo para outra pessoa. Sim. Né? O que é processo? Como é que se faz propaganda, como se faz um produto, como se atende, como se vende e como é que se faz o lucro. Então, eu conheço, por exemplo, de como fazer pizza, eu vou fazer todo o processo de gestão de uma pizza e vou terceirizar isso. Então, isso é franquia. Né? Nós tivemos a oportunidade de ter 4 franquias. A primeira foi no Girafas, né, da alimentação, que eu te comentei com o Playtime. E a gente, talvez aí, um dos erros lá, a gente não fez uma pesquisa de mercado adequado, trazer uma linha de alimentação industrial, onde tem vários restaurantes e a cultura do povo é para você ter um alimento mais artesanal, mais caseiro. Então, não deu certo. E o investimento foi enorme. Então, foi a primeira loja que a gente fechou, foi o Girafas dentro do Playtime, porque a cultura, o povo, o cliente não adotou. Então, franquia, nesse sentido de alimentação, eu já tive. Eu diria assim, que foi um ótimo aprendizado. Tanto que nós montamos um restaurante do lado, chama Tempero Brasileiro, onde a gente pegou várias práticas administrativas, práticas de controle, dos Girafas para adotar o nosso sistema Eu sempre ia almoçar lá. Sempre ia almoçar lá. no Girafas. Não. No Tempero Brasileiro. Isso. Sempre ia. Aquela marca nós criamos e aquele conceito foi criado com a experiência que a gente teve com os girafas. Muito bom. Então, essa é a parte do aprendizado da franquia. Depois entramos na franquia do consórcio, que eu te falei, também era franquia. Era um master franqueado. Né? E a gente, na verdade, uma franquia, ela paga um royalty, você compartilha o lucro Com ela. com a franqueadora. Né? Então, essa é a parte ruim, porque ela está te transmitindo conhecimento e você tem que pagar por esse conhecimento. Então, se você tem conhecimento, você não monta a franquia. A franquia é bom para você aprender como gerir uma empresa em qualquer área de atividade. Então, no consórcio também foi. Então, quando a gente começou a pagar a royalty, dividir teu lucro, quando o risco era todo seu, aí eu comecei a analisar que franquia, no meu entender, eu não montaria. Você trouxe outra ideia para mim. Apesar de ter uma franquia hoje, nós temos o Estação Shopping Brahma, né, que daí é uma atividade que tem nos dado muita alegria na questão do produto, da marca, né, no modelo. A gente continua com a Estação Shopping Brahma, né, que é bem diferenciado. Então, sobre franquia, eu já tive consórcio, alimentos e agora com bebida. Né, eu não montaria outra franquia que não seja nesse ramo que eu tô hoje. Você trouxe outra ideia para mim agora, sabia? Uma ideia de raciocínio. Porque assim, ó, mais simples o negócio. Porque muitas pessoas, inclusive eu, tem uma ideia, tinha, agora eu não tenho mais. Porque vem outra linha, né? Isso é bom a gente conversar justamente por causa disso. Então vamos lá. Franquia hoje.
Geralmente as pessoas pegam por causa do nome. Por causa do nome. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas dentro da franquia? Seguir processo. É o que o senhor falou bem no instante. Agora. Então a pessoa não entende nada, ela quer o nome, mas não quer seguir processo. E muitas vezes dá errado por causa disso. O senhor falou também que se você já entende disso, então para que uma franquia? Então a questão não é nome, é administração. Exato. Então, ao invés da pessoa pagar pelo nome, ela paga por uma linha de processo, não de nome. E eu sempre olhava para a parte do nome, sabia? Então, eu venho entender agora que, por exemplo, se você sabe e entende sobre o produto, você não precisa de uma franquia. Você já tem um produto bom. Você só precisa mostrar ele. Entendeu? Só isso. E vou falar pro senhor que o girafa não é um produto bom. Se olhar nesse conceito é paladar, o que nós estávamos falando de bebida, né? Pra mim, Tem lugares, o Girafas foi uma das franqueadoras que pouco cresceu, né? Várias outras cresceram nessa linha de alimentação, né? Você vai olhar em cidades maiores, agora vamos falar de nome, Burger King, por exemplo. Tem nome. por que que eles não falaram? Por que foi que aconteceu? Não tem mercado para Balsas, amigo. Alugaram o ponto, né? Botaram placa. Não tem mercado para Balsas. Eu acho que aprofundaram a pesquisa de mercado. Então, quando te falo, uma coisa que a gente aprendeu morando em várias cidades do Brasil foi a cultura. Você tem que respeitar a cultura da região. Então, tem que cuidar muito que você vai montar. Vamos pegar uma franquia de vinho que tem aqui, né? Qual é o público que vai participar do faturamento da sua franquia? Entendeu? Pouquíssimo. Então, foi o que aconteceu com o Girafa, né? A gente conseguiu manter o negócio lá da alimentação porque o conceito era esse lá. Mas aí a gente montou o tempero brasileiro que superou a questão da franqueadora. Cara, e o tanto de pessoas que tem produto massa aí, que seja na parte de alimentícia, que seja na parte de automóveis, que seja de vestuário, mas que tem seu produto, o produto é top e ela resolve comprar uma franquia e aí vai vender o produto de outro. E tem outra coisa, Robson, assim, você tem que ter muito cuidado. Vou pegar um exemplo, quando a gente encerrou com a distribuidora da Ambev, nós estudamos outras possibilidades, porque eu estava com o ponto e a estrutura lá. Sim. Vamos distribuir cimento? Aí se você olhar para aquele empresário que tem uma distribuidora na sua cidade, que é seu concorrente de cimento, ele está ficando rico com cimento, e não é bem assim. Não é. Tem O jogo que ter é muito outro. cuidado, o jogo é outro, né? Você não sabe o quanto aquela pessoa tem de margem, nem tampouco o que ele conseguiu de fornecedor para manter essa margem e para montar esse negócio. E a estrutura que ele tem para montar esse negócio. Então, o que acontece muito nas cidades, ela abriu a saiteria, por exemplo. Eu fico impressionado, né, a quantidade de saiteria, né, que abriu na cidade e está abrindo ainda, né, e no sistema de franquia, né? Será que a cidade comporta essa quantidade aí? Porque às vezes o empresário que está investindo imagina que está rachando de ganhar dinheiro, eu vou montar uma saiteria. E você não é do ramo. Eu conheci nós estamos lá em Grajaú, agora distribuindo, um rapaz que está com um ramo de restaurante. Aí ouviu falar, fez pesquisa de mercado, a saiteria é um negócio bom, está todo mundo crescendo, eu vou botar também. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Aí foge totalmente. Aí ele não é um empresário, ele é investidor. Você vai apostar num negócio que você não conhece. Sim. Porque hoje você tem técnica de pesquisa de mercado para analisar tudo que, assim como você tem como identificar como psicólogo o meu perfil psicológico, né? Sim. Agora, nem sempre aquele perfil vai estar adequado para aquele teu negócio. É o caso de montar um negócio aqui. Você tem que ter muito cuidado. Não é porque montou um monte de farmácia, eu vou agora trazer uma farmácia também para cá. Então, ninguém sabe o que acontece no mercado em si para ter essa continuidade do negócio. Senão, eu imagino que farmácia aí, se falou em lucro, Sim. e a saiteria tem mais de 100%. Sim. Claro. Porque senão, pela quantidade de negócios abrindo aqui nesse sentido, Mas tem mais de não 100%. justifica, né? Hoje, esses dias aqui, ó, essa rua aqui, esses 19, antes abriu uma saiteria ali embaixo. Aí tinha um funcionário meu, tava querendo voar, um cara muito bom, e eu respeito. Não, eu tenho que montar um negócio. Cara, o que que você me fala? Uma saiteria. Onde é que... O cara montou um bem aqui, ó.
aquele ponto ali na esquina aqui, ó. Ali de frente. Pode montar. Vende. Só que você vai montar a açaíteria ali para vender para quem? O público. É só você entender o público. A lá do centro é uma coisa. Ali é outra. Exatamente. O açaí é o mesmo que você vai vender. É igual a academia, né? Da mesma forma. Você tem que. Eu não sou formado na área de esportes, né? Sim. Mas eu, mesmo enxergando a possibilidade de montar uma academia, não vai dar certo, porque eu não gosto de academia, não gosto do negócio. Então, o primeiro conceito, no meu entender, é isso: tem que fazer o que gosta, né? Se tu tem um recurso, né, estuda o mercado e monta, mas fazer o que gosta. Tanto que a gente forma profissionais para se tornar empresário. Sim. Vários funcionários meus trabalharam no Playtime, no Quiosque Brown, saíram para montar o seu negócio. Falo isso todo dia. Então, isso é ótimo, né? Ah, ele vai ser teu concorrente? Não. Sinal que ele se formou conosco, ele viu a possibilidade e agora ele vai montar o negocinho dele, que é o sonho dele. Sim. Então, ótimo. O problema é quando sai fora da ética, fala mal da empresa, né? Que a empresa não oportunizou e assim por diante. Então, eu prefiro pessoas que saem e voltem ou saem para montar o seu negócio. Seu Sérgio, muito obrigado pela linha. Hoje eu peguei essa daí. Claro, eu nunca tive vontade de ter franquia, certo? Mas por quê? Pela questão de valor agregado ao nome, certo? E eu sempre busco o meu nome. Mas hoje, ouvindo o que o senhor está me falando aí agora, eu não quero nem saber de franquia. Nem zero agora. Vamos pegar um exemplo. Zero. A Zero. vida toda de franquia, eu estava enaltecendo, crescendo o nome da franqueadora. Sim. Girafas, Racon, Ambev. Então, e em nenhum momento eu consegui implantar a minha marca, que é o Centro das Bebidas. Porque eu saí da Ambev, a Ambev continuou. Eu saí do Girafa, a Girafa Não continuou. vai embora. Entendeu? Então, como é que fica a minha marca de tanto tempo, né, enaltecendo, trabalhando, crescendo com uma marca que não é da gente? Então, nesse sentido, a franquia ela foi positiva por nosso aprendizado de gestão, de processo, Muito massa. mas em termos de, vamos pegar um exemplo, você pagando o royalties, você está dividindo o lucro e o risco é todo seu, Sim. né? Bom demais. E aí você tem que manter aquela imagem da marca sempre crescendo, atendendo bem, só que os custos ficam tudo para você. Pra você. E o lucro. As ameaças são só tuas, não são da franqueadora, né? Agora, respeito quem tem franquia, quem quer abrir uma franquia, né? Eu acho que é um aprendizado excelente. Respeito quem lança no mercado uma rede de franquia, é muito bom. É um ótimo negócio, É isso aí. É um- Isso aí eu posso fazer, né? é uma ideia excelente. É isso aí, a gente pode fazer. E nessa área que você está comentando de poder fazer, que é a área de consultoria, por exemplo, Sim. né? Porque hoje a dificuldade que as empresas têm de contratar um consultor é muito grande. Só por outro lado, não querem ao menos participar de algum treinamento, de alguma troca de experiência com empresários que já passaram por isso. Sim. Porque eu tenho amigos que são consultores e estão trabalhando a renda deles através de consultoria. E a maior dificuldade hoje dos empresários, ao menos daqui, e eu conheço outros lugares também, tem restrição de contratar alguém para vir falar para ti aquilo que tu já sabe, né? Que na verdade é isso. Se eu estou como empresário, eu já sei como gerir, Sim. sei como tratar, Só não tá fazendo. né? Só não está fazendo. Então, o consultor, eu acho que é um nicho de mercado muito importante que tem aqui. Eu já fui professor de faculdade, nós iniciamos a Unibalsa junto com o seu Chico na ocasião aí. Então, eu participei com ele porque eu gostava de dar palestra, de dar aula, pelo conhecimento que a gente tinha, para transmitir isso. Não dei continuidade justamente porque não era rentável e não era a minha praia. Então a gente participou nesse início lá. Então, no que diz respeito à consultoria, o lado bom, além de tu receber, é você conseguir compartilhar essa experiência da sua vida, Sim. né? Conseguir transmitir para o empresário aquilo tudo que tu já passou, para que ele faça de forma diferente, porque ele já teve experiências positivas que vão fazer com que você... Você me fez algumas perguntas aqui, esse estômago que você levou, né? Todos eles a gente conseguiu levantar, em função da experiência que eu tive com os negócios anteriores. Isso é muito massa. Isso aí não tem quem tire. E assim, dá pra entregar e vender. Vocês. Exatamente. Aí, por que você não tá vendendo isso hoje? Talvez porque eu tenha que aplicar esse conhecimento para manter a minha empresa estável.
E a maior dificuldade é isso, é manter a empresa estável. O que que é uma empresa estável? Tem um momento da empresa que você pode trabalhar com uma margem pequena, Sim. desde que ela não seja negativa. Quando você consegue atingir o ponto de equilíbrio, que é importante. Mas daí o ponto de equilíbrio é importante para você se manter. E aí, aquilo que tu investiu, para eu ter minha qualidade de vida, como é que eu vou fazer? Né? Então, é uma área que eu já pensei na questão da consultoria. Tenho amigos meus, que nem eu te falei, Sim. que já estão fazendo isso. É uma área muito boa, que eu gosto de fazer, mas talvez hoje eu ainda não tenha tempo que é necessário para você investir nesse negócio. Sabe qual é o momento que você vai arrumar esse tempo? Na hora que você estiver fazendo. É, Se não, não vai arrumar o tempo. realmente. É o que a minha esposa fala. A gente não precisa mais de tanto negócio, vamos viver mais, né? A gente já tem uma qualidade de vida boa. Mas daí aquela ansiedade de você continuar né, compartilhando conhecimento, aprendendo cada vez Massa mais. demais. Eu te falei, eu tenho 3, 4 MBA que eu fiz e não sei nada. Estou aprendendo todo dia com meus funcionários, com meus clientes. Todo dia a gente aprende alguma coisa diferente que pode aplicar. É isso que motiva a gente a continuar na atividade, que é continuar como empresário, é poder transmitir, aprender, né? E independente da renda, do lucro que você tem, é isso que me motiva. Ontem eu tava num treinamento, fiquei até umas 8, 9 horas da noite. Não lembro o horário. Mas enfim, 3 horas ali na sala, né? Com o cara. Aí ele falava assim, cara, é só vergonha, porque isso tudo tá me falando, eu sei. Mas não faz. Não faz. Não faz. Sem acompanhamento, não faz. Eu falo, eu falo pra você assim, ó, vamos lá. Parte física. Eu tenho um personal, cara. Entendeu? Um cara que me acompanha, que tá ali cobrando também. Hoje também eu tenho 2 coaches também que tá ali me cobrando também. Todo mês eu converso com ele. Sento, pego ideia com um, pego ideia com o outro, certo? E a gente vai pau na máquina. Por quê? Porque eu entendo o meu perfil e se eu não tiver alguém bem ali, eu vou esfriar e o negócio ele não vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. Então eu preciso, eu sempre falo, eu preciso de de um fila da puta ali que tem hora que eu tenho raiva dele e ele tá ali enchendo o saco. Cadê? Me cobrando, cara. Eu tenho um nojo da cobrança, entendeu? Aí eu dou um jeito de fazer logo. Eu gosto de desafio, Robson. Eu vou te falar o porquê. No caso do consórcio, você vendeu o produto intangível, aquilo lá me motivou. Cara, e aí sabe quem eu contratava? Principalmente os vendedores de plano funerário, Eita. O cara que vende cachorro, ele vende qualquer coisa. entendeu? Então, assim, a gente aprendeu muito, né, nessa área de venda. Hoje, meu vendedor sai pra rua implantando uma marca nova. Eu falo pra ele, cara, o não você já tem. Se você sair daqui com a expectativa do sim, tu vai te frustrar. Primeiro, tu tem que se preparar, conhecer bem o teu produto. Depois, conhecer bem o concorrente, para tu ter argumento. O grande problema hoje do pessoal que quer entrar na área de vendas primeiro é dom. O cara não tem dom. Porque o garçom, o atendente, por exemplo, que eu trabalho com restaurante, Sim. você vê a dificuldade de você achar pessoas que tenham esse dom de empatia de público. Ele chega, pega o cardápio, atira em cima da mesa e não oferece, não conversa, não atende, não diz um boa noite, não diz muito obrigado. Então, essa às vezes é a dificuldade que a gente vem preparando. A segunda coisa é que ele precisa entender que ele precisa se qualificar. Que a área de vendas é dom, não tem faculdade de vendas. Então é dom ou treinamento? Eu acho que o treinamento ele vai aperfeiçoar o teu dom. Agora, se tu não tiver dom de vendas, tô falando agora especificamente de vendas, ou de relacionamento com o público. Eu tenho pessoas lá dentro que são muito competentes e não querem nem saber de ir lá na frente do balcão atender. Extremamente competentes e estão conosco há muito tempo. Esse rapaz que veio aí, tá muitos anos conosco. E sabe, eu sempre peço assim, abre o coração para escutar. Sabe quando é que vai ser bem de vida? Nunca. Porque a venda é uma ferramenta, é uma alavanca na vida de qualquer pessoa, a venda. Exatamente. Entendeu? Eu pode pegar o diploma que for. Sempre vai ter um vendedor que vai ser mais do que você. Os caras perguntam, cara, o que que você é? Eu sou vendedor, cara. Eu sou vendedor e acabou. Tu sabe o que é dom? A gente tem, infelizmente, uma alternância muito, uma rotatividade muito grande, né?
Porque lá, nós estávamos falando da entrevista, a gente dá oportunidade para o primeiro emprego, a gente dá oportunidade para as pessoas que não têm experiência. Porque, de novo, né, às vezes a pessoa está lá, não teve oportunidade de alguém que indicou para trabalhar em vendas e o cara tem um dom de vendas. Eu falo que muito é dom, Robson, sabe? Porque eu tenho lá 7 vendedores, parece que eu conto mentiroso, 7 vendedores, né? E eu boto pessoas de mais diversos perfis. Um cara mais acanhado, um cara mais... Aí ele vem lá, eu vejo que o cara quer trabalhar, né? Tem a vontade de trabalhar e tem um pouco de dom, eu boto nele. E na mesma situação, na mesma oportunidade, com os mesmos recursos, com a mesma ferramenta, dos 7 sempre tem 2 que se destacam. Por que que aqueles 2 com a mesma condição, com o mesmo treinamento, se destacam? Né? Então o treinamento não melhorou os outros. A pessoa que tem dom, que tem mais extrovertido, né? Se comunica melhor, Sim. é dom. Vai trabalhar em vendas. Os outros teriam que trabalhar na parte administrativa, trabalhar num processo mais interno, porque, como eu falei no início, a parte mais difícil é se relacionar com o ser humano, ter empatia. Então, essa é a parte difícil. Então, e não no caso da empresa, do restaurante, é trabalhar à noite. Hoje você achar pessoas que tenham, né, essa condição de trabalhar à noite é uma outra dificuldade de contratação. Seu Sérgio, eu vou falar pro senhor assim, e dentro de um geral sobre vendas, a pessoa ela tem que ter uma decisão na vida do que realmente ela quer, porque vendas não tem horário para isso. Eu trabalho com vendas, eu não tenho horário, eu falo, esses meninos todo tempo aqui, ele tá junto no jogo. Eu tem dia aqui que 11 horas da noite eu tô vendendo, cara. 11 horas da noite. E o cara pensa assim, que as coisas acontecem do nada aqui, do nada, pô, deixa eu meter a mão na tua cara, que tu vai saber o que é do nada que acontece. Então assim, eu acordo 5 horas da manhã, meto o cacete até 11 horas da noite. Eu tô vendendo todo o tempo, seu Sérgio. Aí as coisas acontecem do nada. Então assim, o cara vê um horário, eu só vou trabalhar até 6 horas da tarde. Meu amigo, sai dessa parte medíocre de vida. Então, tem que ser à noite, é à noite que tem que fazer. E o dia, você tá fazendo o quê também? Porque tem pessoas que, porque eu não trabalho à noite. Aí ela aí quando ela arruma uma situação que é à noite, ela passa o dia sem fazer nada. Eu sempre falo, Robson, desculpe te interromper, é que nem um barco, né? Não existe vento a favor ou contra se você não sabe onde é que você quer chegar. Sim. O que falta nas pessoas é o objetivo de vida, né? Por que que você está aqui? Quer deixar teu legado? Você quer construir família? Quer ser uma pessoa... Não precisa ser empresário, não precisa ser um cara importante, mas o que que você quer deixar como teu legado aqui na Terra? Porque a nossa passagem é muito rápida, né? É muito rápida. E a gente vê situações Eu sempre fiz meu planejamento operacional, tático e estratégico. Não só na empresa, na minha vida pessoal. Quando eu botei na cabeça, eu planejei para ser empresário, eu fiz essa construção, eu me preparei antes. Mas eu tinha como objetivo, inclusive escrito em casa, eu quero Isso ser é bom. empresário, eu quero fazer isso. Agora você tem que também não só escrever, não só falar, ter a atitude do dia a dia. Isso é uma construção. Aí o universo converge a seu favor. Eu falo Quando que você pensa coisa boa, converge a seu favor. é a Aí, ação, é exatamente, comunicação. exatamente. Mas a minha é muito mais direta, seu Sérgio. Então, quando eu falo com meus funcionários que estão engajados e muito tempo ficaram comigo, né, tanto na área da alimentação e restaurante como na área de distribuição, são pessoas que são humildes, mas reconhecem o que a gente investiu. Tem pessoas que você ajuda, que aparece todo dia, gente vai fazer entrevista que está desesperado, né? Não consegue receber o salário até final do mês, precisa de vale, e está com um monte de problema em casa e vem trabalhar conosco que a gente... E a mãe que vai lá pedir serviço pro filho? Pois é. Porque não quer trabalhar. Já aconteceu muito. É, E a gente dá oportunidade. você dá? Dou Eu oportunidade. não dou. Eu dou oportunidade. Sabe por quê? Porque daí você não tem só o compromisso da pessoa que está lá. Você tem o compromisso de alguém da família. O pior é quando alguém da família não apoia e não concorda. Mas o que eu te falei, que o nosso processo de seleção ele está aberto 24 horas por dia, porque é difícil a gente encontrar, que nem você falou. Porque os meios de você buscar talentos é muito difícil. A gente tem algumas empresas, tem o IEL, mas a gente precisa ter mais pessoas através do Instagram, através da mídia digital, né, de alavancar esses talentos. Sim. Porque, que nem você falou no início, Sérgio, você vai encontrar a pessoa certa.
Ou seja, você vai... Então, por isso que a gente tem o nosso processo bem aberto. Quando vai lá, para que vaga você veio? Não, porque eu vim para vendedor. Não, porque aqui eu tenho vaga de atendente lá, eu tenho vaga de cozinheira, eu Muita tenho gente vaga não de sabe. administrativa. Não. Então, nossas vagas estão sempre abertas para procurar ter pessoas que nem a gente tem até hoje. Porque no nosso dia a dia, às vezes, o funcionário vai pelo salário. Nós fizemos uma oração do Pai Nosso toda manhã, todo dia lá na empresa. Nós também. Essa parte espiritual é muito importante. Às vezes a pessoa não Nós vai estamos na pecando igreja. aqui, viu, Jair? Aqui nós estamos pecando. Nas outras tá rodando, aí quando você levanta ali que eu vou entrar nesses meninos, eu entro doido já. Mas a gente, Mas o meu já fiz, né? Robson, a gente não faz isso para ser mais ou menos religioso, nem para sentar no primeiro banco da igreja. Não é isso. Né? É transformar o clima da empresa num clima. Eu não posso ter pessoas lá dentro que vão me desviar produto junto com o motorista, ou o contrário, né? Então, o próprio funcionário, ele isola aquela pessoa que está com má intenção. Sim. Então, a oração, ela faz parte, procurar entender os problemas de cada um, né? Escutar mais, né? Porque você não tem um botãozinho quando sai de casa cheio de problema e chega na empresa, você desliga o botãozinho e começa a sorrir, né? Isso aí. Então, essa parte psicológica, essa parte de conhecer melhor o ser humano como funcionário, para nós. E tem funcionário que reconhece. Vamos pegar um exemplo: a gente faz churrasco, ou às vezes se bonifica algumas bebidas, e aí um funcionário me manda foto: ó, Sérgio, a cerveja estava muito boa, obrigado aí, né? Reconhece. A gente não faz esperando reconhecimento. A gente vê as pessoas que estão comprometidas conosco. Então, essa parte de engajamento é muito importante. Muito massa. E aí, algumas pessoas duram, que nem você falou aí, o teu perfil, comigo vão durar também só 30 dias. Porque a gente é muito exigente também na troca, na exigência de fazer o processo, na busca de metas, que é normal. Quando ele vai espirrar, que ele vai soltar a corda, eu já falo assim, ó, ele vai aguentar não. Como eu vim de uma empresa, Muito, como eu vim de uma escola norte-americana que é a John Deere, né, que o pessoal é muito, se programa muito, tem muito processo, né, é muito incisivo em metas, então a gente já vem com essa cultura, né? Mas é isso aí, seu Sérgio. Isso aqui foi uma aula também da parte administrativa, né? Foi uma aula também de vendas também. Que bom, Robson, poder conversar contigo e externar, assim, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, mas principalmente as nossas experiências que a gente teve Muito massa. durante esse período. E aí, dos lugares que eu morei e convivi, eu escolhi Balsas para continuar. Sou um cidadão balsense já. A gente conseguiu contribuir muito com a comunidade, vai continuar contribuindo. A nossa preocupação é a mesma sua, né? No intuito de ajudar essa cidade a desenvolver com saúde, com educação, né? A gente fez um trabalho no cinema, quando fizemos o cinema, com as escolas municipais. Robson, eu fiquei impressionado na ocasião. A gente fez filmes de assunto, eles escolhiam filme, eu fiz a parceria com a prefeitura entrou com o transporte das escolas, que tinha a ver, filmes que tinham a ver com a grade curricular deles. Então a gente dava pipoca, dava ingresso e trouxe essas crianças lá. Na época tinha 18 mil crianças de escolas municipais. Nossa. Se você vai pegar mais estaduais, mais particulares, você imagina quantas crianças tem aqui nessa cidade. Muita. Aonde vão trabalhar? O que vão fazer? Mas aqui Aqui fora. Mas aqui Então, voltando a Porque Balsas, aqui é o melhor lugar para se viver. Então fala assim, o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar para se viver. Sabe qual é o melhor lugar para se viver? Aquele que você está perto da família, ter bons amigos, né, e consegue ter uma renda familiar ou o seu sonho seja realizado. Eu Então, não saio daqui de Balsas, não. eu já morei em Barreiras, já morei em Cuiabá, como eu te falei. Então, Balsas, além de eu ter a minha família que é daqui, já tenho filhos balsenses, minha esposa é balsense, né, você que está nos assistindo, insista em prosperar nessa cidade. Eu sei que tem pessoas de várias cidades ao redor. Hoje Balsas se tornou um centro comercial, um centro de atendimento em todo sentido, né? E o poder público tem a obrigação de atender isso, de acompanhar esse crescimento, né?
né? Às vezes é a dificuldade de a gente não acompanhar os nossos vereadores, o nosso prefeito, no sentido de cobrar esse retorno para a comunidade. Cada um faz a sua parte e na medida do possível nós como empresários, como seres humanos estamos fazendo. Então Balsas, eu recomendo você que quer montar o seu negócio. Espero que eu tenha contribuído ao menos um pouco com algumas ideias, algumas experiências que a gente passou, né? E entenda uma coisa, Balsas é a melhor região para se viver no Brasil. Daqui você pode crescer profissionalmente. As oportunidades que tem no crescimento com EAD, por exemplo, hoje, no meu tempo não tinha isso, né, Alonso? Hoje tá fácil. Nós tinha que ir numa sala de aula e eu trabalhava de dia e estudava de noite. Hoje você tem um tempo livre, você pode fazer qualquer curso que você quiser, né, desde que você tenha comprometimento e queira realmente se engajar e crescer. Como eu falei, independente dos canudos que a gente tem de pós-graduação, eu ainda não sei nada, ainda não estou conseguindo acompanhar, né, essa plataforma digital que está aí. Nós estávamos falando em inteligência artificial, né, eu tenho que estar me adaptando a essas realidades para que a gente consiga se sobressair nessa concorrência tão grande que está aí, né? Mas é isso aí, seu Sérgio. Vamos nessa. Eu vou fazer só uma colocação aqui. E eu recebo muitas mensagens sobre a parte aqui do comando empresarial do podcast. E pessoas perguntando como fazer para participar. Então eu quero falar para você que está aqui. Como você faz para participar. Ou como você faria para participar. É aqui, ó. A geração de valor, a história. Certo? E eu sempre respondo às pessoas de uma forma perguntando: o que você está gerando hoje de valor? Então a pessoa fica meio que sem responder. Mas geração de valor é isso aqui, ó. É ter experiência, colocar essa experiência na mesa para que outras pessoas, porque eu sei que todos nós temos uma história massa. Só que qual que é o resultado dessa história? Isso é que é o importante para a mesa, isso é que é o importante para transferir. Não tem uma coisa mais massa no mundo que eu acho como transferência de conhecimento. E isso aqui é o pagamento, viu? É o pagamento. Ross, quanto é que você cobra? Se você já acabou de pagar agora aí, né? Esse Obrigado, valor. Parabéns pelo seu trabalho, né? Assim, é elogiável a tua atitude, né? Como você falou, não tem envolvimento financeiro nenhum, né? Você está fazendo um serviço à comunidade, um Sim. serviço ao empresariado da região. E para quem está assistindo, eu recomendo vocês a cada vez mais participar desses encontros do Robson aí, pela iniciativa que ele teve em relação a abordar assuntos tão relevantes para você em casa, no seu lar, na sua empresa, na sociedade. Então é importante pegar pessoas que às vezes não conseguem externar o seu conhecimento ou através como professor, como palestra, como consultoria, né? Estão utilizando teu espaço aqui. Então, parabéns aí pela tua iniciativa Muito e obrigado. obrigado novamente pelo convite aí, né? Você não imagina o quanto foi importante ah, essa convivência contigo. Eu aprendi muito também essa tua linha de raciocínio, essa tua forma de abordar as coisas. Sim. Nós tivemos oportunidade através da CIB, Sim. né? E através de outros grupos aí de networking. Então, esse nicho de mercado que você está abordando, que é o empresariado, ele é importante para as pessoas também conhecerem quais são as nossas ansiedades, quais são as nossas dificuldades e principalmente quais são os nossos erros que a gente teve. Sim. Acho que essa é a parte importante, né? Isso. Né? Para que fique esse aprendizado para todo mundo e assistam mais vezes o Robson aí pelo trabalho excelente que ele vem realizando, né? E eu não posso, eu levo daqui sim um grande aprendizado que eu tive contigo. Você como ser humano, a forma como tu trata os teus negócios, as pessoas que convivem contigo. Então, meus parabéns. Muito obrigado. E aqui Pessoal. segue o nosso patrocinador, certo? Forte Via. Nós estávamos falando um pouco sobre modelo de negócio também. Isso aqui é um modelo de negócio hoje que eu abraço, muito rentável para mim e sempre pensando nas pessoas, Sérgio. O que que isso é hoje? Isso é economia no bolso, né? A Forte Via, ela nasceu para entregar economia e entregar segurança para as pessoas. Acabou, entendeu? É uma empresa de proteção veicular. Provavelmente, esses dias para trás, a pessoa me perguntou assim: cara, tu só tem essa camiseta? Eu digo: sim, eu visto essa camiseta hoje. Eu tenho assim umas 20 dela, tudo preta,
certo? Inclusive eu não tô aqui com ela aqui, mas enfim, a todo momento você vai ver eu ou com boné, ou com a camiseta da Forte Via, ou falando da Forte Via também, porque eu sou vendedor, eu conheço o produto, eu confio no produto, o produto que eu tô te entregando vai resolver o teu problema, e tá aqui, ó, Forte Via. Às vezes você coloca um produto de R$ 1 milhão na mão de alguém que está entrando com a sua vida, no caso de caminhão, né? O quanto é importante. Tem pessoas que não se preocupam, não vai acontecer, né? Mas o acidente, o próprio nome já diz. Não é só caminhão não, viu? É, Pequeno também. carro pequeno, Só dá um bota. popular, ótimo. Então é bom saber, a gente indica, porque eu sou a gente participa desse tipo de negócio, né, como proteção, que eu tenho vários caminhões aí que não podem andar Sim. assim como o seguro de vida para o funcionário, né, nesse E sentido. tem um negócio massa, seu Sérgio. Massa. O número que você tiver aí no mercado, a gente cobre. Isso, ótimo, que bom. É mais uma parceria que pode ser levantada nesse sentido, Sim. né, e não por menos você se envolver nesse tipo de proteção veicular, porque tu tá preocupado também, né, não só com o teu negócio, mas principalmente já trabalhou com ramo de transporte, né? Então Tem isso só 27 caminhões hoje. a gente vai pô, aí, então a gente vai participar contigo aí nessa iniciativa sua de seguro. Gratidão aí. Seu Sérgio, isso aqui é uma cultura nossa também. E o senhor está aqui na mesa sentado. E o senhor não tem como deixar de abençoar uma pessoa de estar aqui também. E a gente pede uma indicação para o senhor hoje. Quem seria um nome hoje para sentar na mesa aqui e bater um papo também? Bom, agora tem várias pessoas, né, que a gente se relaciona e tem conhecimento e tem amizade. Mas eu vejo que esse teu programa, ele está trazendo pessoas dos nichos de mercado cada vez mais diferentes, né? Então, como eu já trabalho com distribuição de bebida e outras coisas, eu vou indicar um amigo meu que também é um precursor na área de entretenimento e locação de eventos, que seria o Juarez Sakura. Juarez. O Sakura tem feito um trabalho excelente, precursor na área de fotografias. Pega o contato dele. Passou todo esse processo de mudança digital, né, Confusão. onde ninguém mais imprime uma foto, né, e abriu o salão de eventos, né, uma família batalhadora, um empresário que eu respeito muito, então recomendo ele para o seu programa, apesar de ter vários outros aí Mas que a aí, gente poderia indicar. E parabéns pela essa iniciativa aí, né, talvez a gente não faça parte só ou do comando empresarial, que o nome é bastante forte, né? Quando fala de comando, tem várias outras pessoas que comandam muito bem suas empresas e até no poder público, que pode ser citado como exemplo. cara, no dia que esses meninos montaram e apresentaram para mim esse projeto, eu fiquei doidinho da cabeça. Na hora que eu vi, né, foi um negócio muito massa, hein? Um dia. Vem aqui, Robson, você vê um negócio aqui. Liguei lá, tava essa força aí. E assim, na hora que eu vi, foi um impacto para mim, porque eu acredito que nós somos a base, né, guys? É. Mas tem uma base chamada Deus. Não, nós estamos no projeto dele. Exatamente. Mas aqui, nesse mundo cronológico, é eu, é o senhor e muitos outros que tem por aí na frente do jogo. Tá? É bem isso, viu, Robson? Parabéns aí pela iniciativa. Espero que você consiga bons resultados nesse seu projeto em relação à continuidade, né? Independente da parceria comercial que possa se formar aqui, mas principalmente pela mensagem que você transmite para toda a sociedade balsense em todos os sentidos, né? Compartilhar conhecimento às vezes custa caro, né? Você fazer um curso, né, que você vai se aperfeiçoar custa caro. E seu programa tem transmitido isso de graça. Mas é isso aí. Valeu, obrigado.